Pronto, pessoal, vamos aqui fazer um trabalho hoje com a concordância verbal. Nós vamos mostrar exemplos desse assunto dentro de variadas frases e trechos de redações. Primeiramente, há de se dizer que é um assunto muito importante porque no dia a dia nós cometemos desvios de fala, desvios de escrita. Então vejam que o que nós vamos trabalhar diz o seguinte: a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre, olha só, o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito está no plural, o verbo também vai aparecer no plural. Como nessa aula aqui a gente fala de norma padrão e de escrita, a gente vai procurar mostrar os problemas de concordância verbal comuns que acontecem quando a gente escreve. Então vejamos aqui alguns exemplos. Olha só. Os pais apareceu de repente na festa. O que é que nós vamos perceber aqui? Apareceu está no singular, mas o sujeito, os pais, está no plural. Então deveria ser os pais apareceram de repente na festa. Os meninos jogou bola o dia inteiro. Ao invés de os meninos jogaram bola o dia inteiro. O pessoal da sala não gostaram da aula. Esse é muito comum, né? Quando a gente usa uma palavra que se refere a plural, como pessoal, que é um grupo de pessoas, a gente muitas vezes coloca o verbo no plural. Mas é o pessoal da sala não gostou da aula. Um bando de ratos invadiram a rua. Nesse exemplo aqui, a gente costuma colocar o verbo no plural para concordar com a palavra anterior, né? A palavra anterior muitas vezes dá a entender que é a seguinte, tem que estar no plural. Mas nesse caso seria um bando de ratos invadiu a rua. Vamos explicar isso mais à frente. Chegou umas cartas para você. Quando nós colocamos o verbo antes do sujeito, é muito comum também a gente colocar o verbo no singular. Mas cuidado, chegaram umas cartas. Por quê? Porque umas cartas, que é o sujeito, chegaram, ok? Vamos ver agora a relação do verbo com seu sujeito através de exemplos dissertativos. Percebam, além do mais, tem aquelas pessoas que engravidam e ficam com medo dos pais saber. Então vão querer abortar. Aqui nós estamos colocando trechos de dissertação produzidas por alunos, que refletem erros de concordância verbal do dia a dia, certo? Então, que palavras nós precisamos adequar à norma padrão? Primeiramente, olha só, a palavra engravida, depois a palavra fica. Vocês vejam que essas duas palavras aqui que nós destacamos, elas apresentam um problema de concordância verbal, porque se tem aquelas pessoas, as pessoas engravidam e essas pessoas ficam com medo dos pais, o quê? Dos pais saber. Aqui nós estamos apenas destacando as palavras que nós vamos mexer. Então, essa palavra tem que estar no plural, o verbo ficar no plural e o verbo engravidar também. Ajustando o texto, nós teríamos: além do mais, tem aquelas pessoas que engravidam e ficam com medo dos pais saberem. Então, vão querer abortar. Eu ainda poderia mostrar que aqui o correto seria de os pais. A contração da preposição com o artigo não existe porque o pais, a palavra pais, é o sujeito do verbo saber. Mas no caso aqui o que importa para a gente é a concordância, certo? Vamos agora a esse outro exemplo. O aumento dos índices de violência em nosso país nos últimos anos ocorre por diversas razões. A falta de emprego, a educação precária e o pouco investimento em campanhas de conscientização da população. Percebam que é uma construção muito bem feita, só que há um probleminha de concordância. Será que você percebeu aí? Porque se você observar aqui, vejam só, o aumento dos índices de violência em nosso país nos últimos anos ocorrem. Esse verbo não deveria estar no plural. Vejam que eu faço a concordância, olha só, com a palavra aumento, que é o núcleo do sujeito. O que é que ocorre? Por diversas razões. O que ocorre é o aumento. Veja que o núcleo do sujeito é singular. Então, esse verbo ele deveria aparecer no singular. Ah, professor, mas tem um termo preposicionado que está no plural. Isso aí não tem problema. O que importa é que o verbo, aliás, o núcleo do sujeito esteja no singular. A não ser que você tenha o termo preposicionado que faz parte do sujeito se referindo a pessoas. Por exemplo, um grupo de indivíduos estiveram aqui. Aí eu posso colocar um grupo de indivíduos esteve ou um grupo de indivíduos estiveram. Porque esse termo preposicionado de indivíduos se refere a pessoas. Mas não é o que acontece aqui, certo? Então agora vamos ver outros exemplos. Percebam. As campanhas de vacinação estão em alta, mas ainda muita gente não se preocupa em tomar vacina. O que é que a gente vai perceber aqui? Vejam só.
Vocês vão perceber o seguinte, vou deixar aqui nessa telinha, escolher aqui uma caneta, vamos botar aqui essa caneta roxa, pronto, deixa eu só mudar aqui a espessura, pessoal. Muito bem, vamos analisar aqui as palavras que estão em desacordo com as regras gramaticais. Então, o que não está causando a concordância verbal? As campanhas de vacinação, olha só, elas estão em alta e não está em alta, porque vejam que não está concordando com a palavra campanhas, que está no plural. Ah, professor, mas de vacinação está no singular. Não importa, tem que concordar com o núcleo do sujeito, ok? Mas ainda muita gente não se preocupa. Outro probleminha aqui, pessoal. Muita gente não se preocupa no singular, porque mesmo que muita gente dê ideia de plural, eu estou utilizando uma palavra, uma expressão que está no singular. Então, o verbo tem que aparecer no singular. Nessa segunda frase, os Estados Unidos é a potência mais rica do mundo. No entanto, ela não ajuda os países mais pobres. Veja que nós temos alguns detalhes. Aqui tudo bem. A expressão os Estados Unidos está correta. Não é os Estados Unidos, certo? Agora, os Estados Unidos são a potência mais rica do mundo. No entanto, e aqui a gente tem um probleminha da colocação do pronome ela. Quem é ela, né? Os Estados Unidos são eles. Então, aqui deveria ser eles e não ela. Eles não, o que, pessoal? Eles não ajudam. Verbo no plural, porque se refere aos Estados Unidos. Os países mais pobres. Como pobres não é verbo e sim adjetivo, aqui nós temos um caso de concordância nominal, certo? Quando nós não falamos de verbo, é concordância nominal. Se for verbo, concordância verbal. Terceira frase. Hoje, 1/4 da população brasileira, 52,7 milhões de pessoas, vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Olha só. Esse verbo não pode ter a presença dessa letra M, essa desinência de plural. Por quê? Porque 1/4 da população brasileira vive. Veja que eu estou concordando com essa expressão aqui, ó. 1/4 da população brasileira. Essa expressão está no singular. Então, o verbo concorda com ela. Não importa se o verbo está próximo do seu sujeito ou está distante. Sempre concorda com ele em gênero e número. Aliás, o verbo sempre concorda com ele em número. Quem tem culpa pelos políticos eleitos não cumprirem o que promete é nós. Quem tem culpa pelos políticos eleitos não cumprirem. Veja o verbo precisando de plural, porque nós estamos falando dos políticos eleitos. São eles que não cumprem e não que não cumprem, certo? O que promete é nós. E aqui a gente sabe que na norma padrão você deve utilizar somos nós. Ou seja, nós somos os responsáveis por eleger determinados políticos, certo? Então aqui seria o verbo no plural. Vamos para o seguinte. Agora mostrando aqui textos que sejam narrativos. Vamos lá. Hoje é 18 de dezembro, falta poucos dias para o Natal e nenhuma notícia sua. Qual é o probleminha aqui, professor? Vamos colocar de novo a caneta. Olha só, espessura diminuir. Veja, gente, hoje são 18 de dezembro. Se você estiver se referindo à data e você não está no primeiro dia do mês, você deve empregar o verbo no plural. Então, hoje são 18 de dezembro. Falta poucos dias? Não, faltam. Porque poucos dias estão faltando. Veja, poucos dias estão faltando, então faltam poucos dias. Verbo no plural, ok? Na segunda frase, chegaram à cidade ao meio-dia. Na torre da igreja, 12 badaladas anuncia. Vejam que aqui nós temos de novo um verbo que exige o plural, porque o sujeito é 12 badaladas, sujeito no plural, certo? O momento tenso que toma conta da cidade. Haviam muitas pessoas na praça quando o motoqueiro desceu da moto e anunciou o assalto, né? Com relação ainda à questão da redundância de motoqueiro da moto, você observa aqui o verbo haver. E aqui nós temos uma exceção para esse caso de concordância verbal. Quando o verbo haver significar existir, você deve utilizá-lo no singular, mesmo que o termo da frente esteja no plural. Então, havia muitas pessoas na praça, certo? E aqui, olha só, muita gente gritaram, outros correram. O fato de outros terem corrido, ótimo, perfeito, sujeito no plural. Mas muita gente gritou.
e não muita gente gritaram, certo? Então, mais um ajuste é feito aqui. Por fim, chamamos a atenção para esse caso aqui. Todos se assustaram quando caiu do cavalo ele e a namorada. Essa frase está correta, assim como estaria correta se você dissesse: todos riram quando caíram do cavalo ele e a namorada. O que é que vai acontecer nos dois casos? Vamos lá. O sujeito é composto, vocês estão vendo aí, ó, sujeito composto. Então, ele e a namorada é mais de uma pessoa, eles caíram. Caíram ele e a namorada, certo? Mas se você colocar o verbo antes do sujeito composto, também eu posso colocar uma concordância com o sujeito mais próximo. Então, eu posso dizer que caiu do cavalo ele e a namorada, e posso dizer que caíram do cavalo ele e a namorada. As duas formas estão corretas quando você utiliza o verbo antes do sujeito. Mas se você colocasse o verbo depois do sujeito, então só estaria correto o plural. Ele e a namorada caíram do cavalo. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, para a gente fechar aqui esse assunto da concordância verbal, nós vamos mostrar um trechinho de uma música, de uma letra de uma música da banda Ultraje a Rigor, banda dos anos 80, né? E essa letra diz assim: a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Enfim, veja uma coisa interessante em relação à letra dessa música. Quando a gente fala de gêneros textuais, esses gêneros têm intenções discursivas. Essas intenções discursivas nem sempre estão de mãos dadas com a norma padrão. Não é necessário que as duas estejam lá em conjunto. Quando você analisa a letra dessa música, a gente percebe aparentemente um problema de concordância verbal gravíssimo, né? Só que nós estamos agora saindo de um texto formal, e no caso seriam textos dissertativos, resenhas, artigos científicos ou qualquer outra modalidade que exija a norma padrão. Estamos adentrando aqui numa letra de música que tem uma intenção discursiva diferente. Então, quando a gente analisa a crítica dessa letra da música, a gente percebe que os autores, de propósito, utilizaram a falta de concordância verbal. Isso significa que dentro dessa letra de música, levando em conta a intenção dos seus autores, nós não podemos dizer que encontramos erros quando dizemos a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente e a gente somos inútil, né? Aqui também um erro de concordância nominal, porque deveria ser inúteis. Porque houve uma intenção de quem fez a letra da música dessa maneira, né? Fazer uma crítica à maneira como o povo brasileiro se comportava em determinado contexto histórico, certo? Então é sempre importante a gente entender isso. Quando falamos de concordância verbal, devemos levar em conta o gênero em questão para aí sim analisarmos as regras gramaticais e assim conseguir proceder de maneira adequada na fala e na escrita. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. A gente se vê aí numa próxima aula. Tchau!